De volta com a Ação Nacional, que hoje está falando sobre os Anjos das Águas, crianças e adolescentes que residem no arquipélago do Marajó, no Pará, e que são usadas como moeda de troca pelas famílias e parentes para conseguir comida, bebidas e outros benefícios. Longe de apenas julgar essa realidade, nós queremos entender o contexto que essas famílias vivem e também o trabalho de combate realizado pela Igreja Católica e autoridades locais. Nós vamos acompanhar agora um VT do Procurador da República no Pará, Felício Pontes. Observa o papel de religiosos e religiosas da Igreja Católica. Confira. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu percebi em audiências as pessoas, fazendeiros, madeireiros, grileiros de terra, assustados por estarem sendo processados, já que faziam sua atuação nos lugares extremamente remotos da Amazônia, onde a população, quase em sua maioria nessas comunidades, não sabe sequer se nasce o nome. Por que isso aconteceu? Porque por conta dessa ligação, dessa junção entre o Ministério Público e a Igreja. Então essa parceria é importantíssima, mas por outro lado, essa parceria é traumática também para nós, porque algumas lideranças, tanto civis como religiosas, morreram por conta dessa parceria. O caso de Irmã Dorothy foi exatamente esse. Irmã Dorothy trazia as informações para o Ministério Público de uma área que ficava a 50 quilômetros num travessão da Transamazônica. Olha, só quem anda pela Transamazônica sabe o que significa dizer o que é estar a 50 quilômetros da rodovia principal. Olha, o procurador aí está dizendo uma realidade. Como é que é isso, estar a 50 quilômetros de uma rodovia principal? Você teve a oportunidade de ver essa realidade? Nessa viagem não, numa viagem anterior que nós fizemos da cidade de Macapá para o Iapoque. E aí nós fomos numa cidade que era 50 quilômetros, travessão. Quanto tempo nós demoramos? 3 horas para chegar, 50 quilômetros. Então, aliás, não existe estrada, né? O carro vai, assim, você tem que ir muito devagar. E tudo mais. No meio da floresta, a estrada cheia de buracos. Então, de fato, essas pessoas vivem isoladas de tudo. Então, esse também é um dos grandes problemas. O crime acontece e permanece ali. Morre ali. Ele falou sobre essa parceria entre a igreja e o poder público, mas ele falou também que às vezes são experiências traumáticas. Como que é isso? Eu acho que a primeira coisa, ele cita o caso da Irmã Dorothy, porque, na verdade, inclusive ele diz que a Igreja Católica, de fato, nós sabemos disso, ela tem uma capilaridade muito grande, ou seja, nem onde o Estado consegue chegar, a Igreja está lá, numa comunidade pequena, pobre, simples, mas está lá, trabalhando, evangelizando e também denunciando. E ali é uma realidade, sobretudo, onde exige muito a questão da denúncia, porque os direitos humanos, eles são violados. E aí, então, essas lideranças vão e fazem as denúncias às autoridades competentes e o que acontece? Aí, por conta disso, elas são ameaçadas. Né? O caso da Irmã Dorothy, ela foi assassinada e tantas outras lideranças que nós aqui não ficamos sabendo, mas são assassinadas, silenciadas lá no meio da floresta e o crime permanece encoberto, porque as pessoas que assassinam, na maioria das vezes, são os que têm o poder aquisitivo maior. E aí eles conseguem comprar advogados, subornar testemunhas, e aí o crime permanece sem ser investigado e chegar até o fim. Mas diante dessa situação, realmente é interessante a voz que a igreja tem. É uma voz muito profética. Há muito tempo que eu tenho essa aproximação com a igreja da Amazônia e eu admiro muito. De fato, os bispos, os padres, as irmãs, as lideranças leigas, eles têm esse cunho muito profético. Eles caminham junto com o povo e é eles que estão ali para defender o povo. E para se ter uma ideia, as pessoas confiam mais na igreja do que na justiça. Na própria justiça. Exato. Quando acontece algum problema, alguma coisa, eles vêm conversar com o padre, com a irmã, fazer a denúncia ali. E aí é a irmã que tem que fazer os encaminhamentos para que o processo siga adiante. Essa irmã Henriqueta, que nós vimos no outro bloco, ela está ameaçada de morte. A irmã Henriqueta Cavalcante, e ela é ameaçada de morte justamente por esse trabalho de combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Porque aí tem muita gente grande envolvida, também são políticos, são empresários. E aí quando essas pessoas se veem ameaçadas e denunciadas, elas vão para tentar calar
quem está fazendo a denúncia. Nós temos também um VT aqui do bispo que também é ameaçado de morte. Lá do Marajó, o Dom José Luiz Ascona fala da consciência do que é ser humano e da ética. Ouvi falar deste fenômeno. Pelo contrário, quando às vezes chegava aos meus ouvidos, por boca do povo, este manifestava sua agressividade e sua vontade até de iniciar algum ato grave contra aquele criminoso que tinha perpetrado este crime. Portanto, até que ponto essa afirmação é um fenômeno cultural do Marajó, eu nego. A que é devido esse broto espantoso de exploração sexual de menores, de abuso sexual de menores? Para mim tem uma raiz que é a perda da consciência ética, que está detrás da perda da consciência do que é um ser humano. Ele está falando sobre a perda, né, dessa consciência do ser humano, de ser humano. E é um pouco isso, porque quando você olha para essa realidade onde a mãe leva a filha para trocar por mercadoria, como é que a gente pode perceber e notar que uma mãe trata isso como um filho, como um pequeno ser humano, né? Então, essa dimensão do valor, do direito da pessoa, da dignidade da pessoa, parece que não é presente. A mãe não se preocupa com isso. Até o pessoal lá fala, uma das meninas do CREAS, ela disse, o filho tem que dar lucro, tem que trazer dinheiro para dentro de casa. Então, a partir do momento que ele já pega uma idade de 8, 10 anos, ele já tem de começar a se virar por conta própria. Então, não é uma valorização da criança, de ajudar a criança como futuro da cidade, do município, né? Mas ela tem de trazer lucro para dentro de casa. Tem que trazer dinheiro para poder se sustentar, ou sustentar até a própria família. Nesse caso, assim, é uma espécie de cultura que está se formando ou não é cultura? Porque o bispo disse aqui ele que não nega, é. né? E eu também, eu não quero acreditar que isso seja cultura, não é. Explorar, colocar uma criança à venda por troca de comida, de alimentação, não é cultura, né? Mas vem se tornando uma prática muito comum, né? Entre aquelas pessoas daquele município. Então, é uma realidade assim que o que é que nós hoje podemos fazer para que isso não se torne uma cultura de fato, né? E, claro, tem muita gente que vem fazendo um trabalho constante, insistente, persistente para que essa realidade mude. E a igreja tem feito esse trabalho de formação Sobretudo, a igreja, ela vem, e a Comissão Justiça e Paz da CNBB do Regional Norte 2, né, que compreende Belém e Macapá, então vem fazendo esse trabalho. Mas é um trabalho, assim, de um tempo muito grande, porque não é de uma hora para outra que vai se mudar essa situação. E o próprio Dom José, ele já vai se tornar bispo emérito no próximo ano. Então, ele trabalhou, eu não sei qual tempo que ele trabalhou ali na ilha, e desde que ele chegou, ele vem fazendo esse trabalho de combate e de denúncia, mas é um trabalho assim, extremamente lento para mudar a consciência das pessoas, né? Mudar essa realidade. E aí uma das coisas que eles pedem, e que é isso que nós estamos fazendo, visibilizando esse problema. E visibilizando esse problema, certamente as autoridades ou as próprias famílias vão tomando consciência que isso é um problema extremamente grave. O procurador-geral falou aqui, em outro depoimento até que a gente pôde acompanhar, que há dificuldade de formar pessoas para poder atuar nesse local, profissionais para poder atuar lá. Então, carece muito disso, né? Pela própria situação que você está nos relatando aqui, né? A dificuldade de tudo, né? Então, muitos profissionais não querem nem sequer quer ir para lá. Exatamente, porque a maioria dos profissionais, seja da parte de psicólogas, o delegado, policiais, a própria igreja, é gente de fora que vai para lá, porque a comunidade não tem pessoas formadas e preparadas ainda para atuarem nessas frentes. E aí as pessoas vão e não conseguem permanecer ali, porque é muito difícil você chegar no município onde você é acostumado em cidade grande, tem uma certa infraestrutura, aí você chega ali e não tem absolutamente nada, nem um mercado. Não tem um mercado, são pequenos comércios, né? 2 ou 3 que existem lá. Então, para alguém chegar lá, acostumar a permanecer e continuar o trabalho, que precisa de uma certa continuidade, aí se torna difícil, porque
rompe-se trabalhos, né? Agora mesmo eu tenho contato com o delegado de lá, o Rodrigo Amorim, que vem fazendo um trabalho bastante forte. Ele começou a trabalhar lá em julho. Foram 8 pessoas que ele já prendeu e 19 casos sendo investigados. Eles são ameaçados de morte também? Ainda não, porque eles começaram agora. Mas lá tem essa questão de ser ameaçado de morte ou sofrer o suborno, né? Então, existe também essa questão ética do profissional de não se deixar corromper por essa situação. E aí, quando não ameaçados, eles são subornados também. E aí, essas pessoas não permanecem muito tempo ali. Ele estava com uma equipe de investigadores, já saíram os investigadores, ele está sozinho. O bispo, a irmã, aqui nesse caso, eles têm proteção da polícia? Como é que é isso? Como é que fica a situação deles? Vocês estão ameaçados de morte? Então, eles, é assim, porque eles são ameaçados com frequências, não é uma ameaça, são telefones, são recados. Então, quando se intensifica a ameaça, eles pegam a proteção. Mas o que acontece, a proteção policial? Eles precisam se deslocar muito, a irmã Riqueta, o Dom Ascona, e aí eles precisam pagar o deslocamento também do policial. E aí se torna extremamente oneroso para uma cidade que é muito pobre. A igreja também é muito pobre lá. Sim. Então ela não tem como manter o guarda, a proteção policial. E aí por isso, a irmã Dorothy, o que aconteceu foi isso, ela não pôde bancar a proteção policial, o deslocamento desse policial o tempo todo, e aí é fácil de ser assassinado. Bom, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas efetivas que a igreja está fazendo aí para proteger as crianças e as considerações finais também. Nós voltamos já.